Primeiro, depois de te ouvir, Cíntia, eu espero muito que a gente consiga fazer esse evento num bar um dia e que não demore muito para isso acontecer. Bom, boa noite para todo mundo. Muito obrigada por estarem aqui. Eu espero que todo mundo esteja bem em casa, né, na medida do possível, que as famílias de vocês estejam bem também, todo mundo seguro. Esse é meu primeiro webinar, então já vou avisando. E é engraçado que é para falar sobre um tema que eu nunca imaginei que eu fosse falar um dia. Bom, de novo, eu queria agradecer vocês, da SBPM, pelo convite, para compartilhar minhas ideias sobre pesquisa em tempos de pandemia. E é engraçado que a gente estava falando antes de todo mundo entrar, que eu não conheço as meninas pessoalmente, né? Eu não conheço a Cíntia pessoalmente, eu não conheço a Luzia pessoalmente, eu não conheço a Carol pessoalmente. Isso é muito estranho, assim, mas a gente foi dando um jeito de se falar, de se aproximar e de fazer as coisas acontecerem. Bom, então, sobre esse material que eu vou apresentar hoje, isso foi um desabafo que eu fiz e que eu publiquei no dia 13 de abril, quando eu estava quase há um mês em quarentena, né, em home office. E é muito engraçado como que a nossa noção de tempo vai mudando nessas circunstâncias, né? Parece que tem muito tempo desde quando eu soltei esse material, compartilhei com os meus amigos, com as pessoas da área, eu coloquei no meu LinkedIn. Mas, infelizmente, muita coisa aconteceu, né, nessas 2, 3 semanas, e por isso eu acabei fazendo alguns updates aqui na apresentação. Então, provavelmente, o material que alguns de vocês têm não é o mesmo que eu vou mostrar agora. Essencialmente, ele é o mesmo, os recados são os mesmos, mas, de qualquer forma, a gente vai compartilhar essa apresentação com vocês, para quem quiser baixar no final. Eu vou colocar no meu LinkedIn e a SBPM vai distribuir na rede delas também. Eu não sei vocês, mas eu passei um longo processo até entender o que estava acontecendo, e para mim, o ponto de partida, na verdade, para a ficha cair, foi a entrada no home office, né, para aceitar essa vida nova, esse modelo novo de viver. Porque era muita coisa para absorver logo de cara, né? Então, quando eu consegui me organizar, montei um cantinho em casa para trabalhar, abasteci meus armários, minha geladeira para não ter que sair toda hora, garanti que minha família estava bem em BH, comprei umas coisinhas para exercitar no meio da sala, que até agora estão lá só decorando. Eu pensei, puta que pariu. Então, como é que vai ser agora lá na minha empresa? Como que vai ser para gente de pesquisa na minha área? Como que vai ser fazer pesquisa nesse momento? Porque fiquei pensando, será que faz sentido fazer pesquisa agora? E pesquisa no sentido de entrevistar as pessoas nessa circunstância toda, né? Será que vai parecer insensível? E será que vai dar para confiar nas respostas também, né, de pessoas que estão num momento tão delicado, que estão tão fragilizadas? Então, para não entrar num grande desespero, porque a gente precisa manter a cabeça no lugar agora, isso foi uma coisa que eu aprendi rápido nessa quarentena. Eu comecei a escrever sobre o que eu achava que ia acontecer com a pesquisa nesses tempos, e eu fui lendo vários posts também de pessoas da área que eu acompanho, que eu respeito, e aí fui formando minhas conclusões. E, em paralelo, os institutos também, as empresas de pesquisa foram começando a soltar alguns dados, e aí eu fui construindo essa visão que eu vou compartilhar com vocês aqui. Então, são as minhas reflexões sobre se faz sentido fazer pesquisa de mercado agora. Já posso dar um spoiler? Sim, faz muito sentido. E como que a gente faz pesquisa nesses tempos? Vocês estão vendo que os slides têm muito texto aqui, porque na verdade esse não foi um material que foi feito para ser apresentado no webinar. Mas ninguém precisa ficar lendo, não, porque eu vou falar bastante, depois vocês vão ter esse conteúdo para lerem no detalhe do que está aí. Bom,
Vou falar sobre mim rapidinho, para quem não me conhece. Eu sou publicitária, mas boa parte da minha carreira eu me dediquei a esse entendimento de hábitos, de comportamentos, de motivações humanas. E, como a Cintia falou, eu já passei por agência de publicidade, já passei por instituto de pesquisa, já passei por startup de pesquisa, por departamento de pesquisa de Consumer Insights dentro de multinacionais. E hoje, como ela falou, eu sou CMI na Claro. Esse é um primeiro disclaimer, inclusive, porque, na verdade, o que eu vou falar aqui não tem a ver com as nossas estratégias de pesquisa lá na Claro, mas é óbvio que eu acabo aplicando as minhas ideias no meu trabalho, no meu dia a dia, mas essa é uma apresentação que reflete o meu ponto de vista para esse momento, tá? Então meus contatos aqui no cantinho, para quem quiser continuar essa conversa, eu queria pedir muito mesmo para a gente continuar essa conversa, mas no final eu deixo de novo na última tela. E eu começo essa apresentação, na verdade, com uma frase do Tim Brown, da IDEO, porque eu acho que o trabalho de um designer e de um pesquisador tem muitos pontos em comum, né? Primeiro, a gente tem que resolver problemas, a gente tem que ter empatia e a gente tem que entender o outro com profundidade. Então, eu bebo muito nessa fonte do design com frequência. E eu acho que, como o Tim Brown está colocando aqui, eu acho que ter empatia é hoje uma das chaves para a gente lidar com esse momento todo em que a gente tem que pensar em nós mesmos e nos outros, porque, como eu vou falar mais para frente, eu acho que a saída dessa crise, ela vem da coletividade. E aqui tem alguns outros disclaimers também que eu queria fazer sobre essa apresentação, antes de começar, de entrar, de fato, nas minhas reflexões. A primeira é que tudo que é produzido nesses tempos, e até pesquisas, inclusive, tem uma validade muito curta, né? Por causa das mudanças que estão acontecendo, da velocidade em que tudo está mudando. Então, esse material que está aqui também, que eu estou compartilhando com vocês agora, também tem uma data de validade, né? Porque pode ser que amanhã o cenário mude e eu pense tudo diferente. Mas independente dessa data, se eu falar alguma coisa que vocês não concordem, quando eu fizer alguma atualização, ou mesmo referente a esse material, eu vou deixar meus contatos, então eu queria que vocês falassem comigo. Vocês podem ir falando aqui no chat, na verdade eu nem estou vendo o chat para não me distrair, mas no final, se tiver tempo, se tiver todo mundo disposto, eu quero ver as colocações de vocês, eu quero que mais pessoas se envolvam nesse debate também, né? Porque mesmo que alguns de vocês não trabalhem diretamente com pesquisa, a gente está consumindo muita pesquisa agora, né? Felizmente, a gente está vendo uma valorização da ciência muito forte, e as nossas pesquisas são pura ciência, né? Porque envolvem psicologia, antropologia, estatística, análise de dados. Então, o que a gente faz é ciência pura. E mais do que nunca, também vou falar mais sobre isso mais para frente, a gente está no momento que a gente precisa de dados para tomar as decisões, né? Então, vamos conversar, vamos seguir conversando sobre esse tema, né? Principalmente sobre como coletar dados de maneira responsável e de maneira confiável também, porque a gente está num tempo horroroso de fake news, então a gente de pesquisa tem muito essa obrigação de dar os dados que são corretos mesmo. Bom, essa pesquisa está dividida, essa apresentação, na verdade, está dividida em 3 partes, né? Então, primeiro eu vou dar um overview do que está acontecendo, e porque por mais que muita coisa do que eu vou falar não seja novidade para vocês, eu acho que é importante para contextualizar, né? Para falar em qual cenário que a gente está falando sobre fazer pesquisa, porque esse cenário muda tudo. Depois eu vou falar sobre o que eu acho, por que eu acho importante fazer pesquisa agora, e aqui Cíntia, já vou puxar um gancho com os resultados da pesquisa que você mostrou, né, antes de ontem e que a SBPM realizou, porque a pesquisa é excelente, mas tem uns dados que me deixaram muito chateada.
né, com a comunidade de insights, e eu vou falar um pouco sobre isso. E no final eu vou falar sobre como que nós, pesquisadores, o que a gente tem que fazer agora, pensando principalmente em quem está do outro lado, né, em quem vai responder as pesquisas, nos dados que a gente vai coletar, e pensando que a nossa área, de maneira geral, né, na nossa comunidade, tipo, o que a gente tem que fazer para nos tornar cada vez mais relevantes nesse momento, porque a gente está precisando muito disso. E aqui eu falo sobre os comportamentos que já mudaram forçadamente, né? Porque agora a gente precisa fazer tudo o que a gente puder de casa. Então, a gente está comprando mais online, está trabalhando mais à distância e usando ferramentas e recursos online para facilitar nosso trabalho também. E a gente está se divertindo também com o intermédio de plataformas online, né? Só a gente pensar no fenômeno que as lives viraram agora, que é até difícil de acompanhar. No começo eu estava assistindo várias e agora eu não consigo mais. O Renato Meirelles, do Instituto Locomotiva, ele falou outro dia numa entrevista do Valor que a gente está vivendo 5 anos em 5 meses, né? Porque, na verdade, várias coisas que a gente já sabia que iam acontecer no futuro, elas estão acontecendo agora porque a doença, a Covid-19, acabou acelerando esses movimentos. E aqui tem uns dados eu trago uns dados de uma pesquisa da Toluna, onde eles mostram algumas atividades que as pessoas passaram a fazer mais desde que entraram em quarentena. E tudo está relacionado à internet, né? Como dá para ver aqui. Então, trabalhar, estudar de casa, fazer cursos online, streaming de vídeo, que aumentou absurdamente, assistir lives, né? Que provavelmente saiu do zero para esse 60%. Internet banking, etc. Só que nesse ponto, eu queria trazer uma reflexão que nem faz parte daqueles meus por que fazer pesquisa e como fazer pesquisa, mas que veio de uma conversa com uma amiga, Luana, se estiver aí, um beijo. Depois que eu publiquei esse material, ela me chamou a atenção para esse ponto e eu acho importantíssimo da gente conversar sobre isso agora. Porque tem muita gente que está falando por aí que esse vírus, que coronavírus, é um vírus democrático, né? Porque agora é como se ele tivesse colocado todas as pessoas na mesma situação. Tá todo mundo em casa, tá todo mundo fazendo tudo pela internet, todo mundo fazendo home office. Só que a gente precisa lembrar que essa não é a realidade de boa parte do Brasil. E aí eu trago esse dado que mais precisamente 1/4 da população brasileira não tem acesso à internet. Então, como é que a gente fala de home office? Como que a gente fala de lives? Como que a gente fala em compra por aplicativo? Como que a gente fala de um vírus que atinge todo mundo da mesma maneira se a gente tem 1/4 das pessoas do país sem acesso à internet? E isso, falando do que... Por que o vírus não é democrático? Eu estou falando só de acesso à internet, né? Não estou nem falando de hospitais, de acesso à água encanada para lavar a mão, de condição de trabalho, né? E por que eu achei que essa é uma questão que tem a ver com a gente de pesquisa? Acho que vai demorar um pouquinho para carregar. Bom, mas é porque eu estou vendo pouquíssimas empresas, poucos institutos pesquisando e trazendo luz para a realidade das periferias e das comunidades brasileiras. E várias empresas, ao mesmo tempo, têm clientes que fazem parte dessa realidade. Na empresa onde eu trabalho, tem cliente que faz parte dessa realidade. Então, por que as empresas e os institutos não estão ouvindo as dores e as necessidades dessas pessoas num momento tão delicado e tão peculiar da nossa história? Né? E é engraçado que a Luzia, a Cintia, elas chamaram esse meu material de um manifesto, e no começo nem era exatamente a minha intenção, né? Mas se é para ser um manifesto mesmo, então eu queria chamar mesmo os pesquisadores do Brasil para fazer estudos nesse sentido, né? Para trazer esse tipo de dado para conhecimento público. E também eu queria aproveitar para falar sobre as pesquisas que o Instituto Locomotiva está fazendo, do Data Favela, né? Eles estão mostrando os impactos da pandemia nas comunidades, nessa população menos favorecida
do país, né? O próprio Renato Meirelles, ele tem dado muitas entrevistas esses dias para falar sobre os aprendizados desses estudos. Então, eu recomendo muito que vocês não só acompanhem, quanto como se inspirem também no que eles estão fazendo, porque é muito foda e é muito importante para a gente agora. Então, voltando, né? Os comportamentos mudaram e a economia saiu dos eixos também. Outro dia, esses dias eu vi um dado dizendo que o setor de turismo no Brasil perdeu 14 bilhões de reais e tem potencial de reduzir quase, eu acho que quase 300 mil empregos em 3 meses. E o setor de eventos também, né, que não está nessa lista aqui de potenciais perdedores, mas a gente sabe que também está perdendo muito, né, por causa de tantos shows, eventos, espetáculos que estavam programados para o resto do ano e que foram cancelados, né? Talvez também esse segundo da lista aqui, que é o setor aéreo. Outro dia de manhã eu estava vendo, como chama aquele programa? Bom Dia São Paulo. E aí era uma cena do Globocop sobrevoando o aeroporto de Congonhas e todos os aviões ali parados no pátio. E eles mesmos falaram assim, se a gente está conseguindo essa hora da manhã sobrevoar um aeroporto tão importante, né, com fluxo tão grande quanto de Congonhas, é porque tem alguma coisa muito errada, né? Então, mas bom, a gente tem esses setores que estão tendo problemas, mas a gente também tem alguns setores que estão se dando bem e a gente vai falar eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Um estudo que eu adorei desde que foi publicado é esse da Mandala, porque logo no começo da crise eles fizeram esse mapa, né, que é uma espécie de mapa mental com os impactos da crise em vários setores. Tá pequenininho agora na visualização, imagino que vocês não estão conseguindo ler direito, mas aqui eles falam sobre os impactos da crise, da doença na política, economia, saúde. E eles foram fazendo essa espécie de mapa mental que é todo navegável, né? Então, no link que eu vou deixar na apresentação, dá para fazer zoom, ver as implicações no detalhe, ver as fontes, né, também dos dados. Então, é um trabalho que virou uma referência muito boa para mim e que eu queria compartilhar nesse sentido. Bom, então, falou rápido, né? Recapitulando até aqui. Então, a gente falou sobre as mudanças no comportamento, né? Nos comportamentos das pessoas. A gente falou sobre a crise econômica e agora os abalos na saúde mental, porque a gente nunca passou por isso. E também a gente não sabe o que vai acontecer, nem amanhã, nem daqui a 3 meses, 6 meses, um ano. E essa instabilidade toda, ela traz umas consequências psicológicas graves para a gente. Né? Outro dia eu comentei com uma amiga que eu estava tendo uns sonhos muito bizarros desde que a quarentena acabou. Dela falou, amiga, eu também. Então, foi até um alívio para mim que não era só eu, assim, que tava pirando. E aí eu comecei a ver umas matérias falando sobre isso, que nada mais é do que resultado desse estresse e dessa ansiedade que o isolamento causa, né? E também da mudança de hábitos que a gente passa, porque muita gente está indo dormir mais tarde, acordando mais tarde também, e eu vou mostrar uns dados da Kantar que mostram exatamente isso, né? E tem muita gente perdendo o sono também, então ter esses sonhos bizarros é normal, só que a causa desses sonhos nem é. E tem até um dado que eu vi do Google, das buscas do Google, né, que é a busca por esse termo sonhos bizarros, weird dreams, aumentou absurdamente nesse momento, né, tipo, duplicou praticamente comparado com o mesmo período do ano passado. E aqui eu trago uns dados que são da Mind Miners, que está fazendo uma pesquisa eu acho que já está aqui na 8ª onda, não sei, 6ª onda, nem eu estou enxergando, que eles mostram o que tem mais preocupado os brasileiros nesse momento, né? Então, tem preocupação com os familiares, preocupação com a economia, com a própria saúde, com os empregos. Então, a gente tem hoje motivos mais do que suficientes para perder o sono ou ter uns sonhos muito loucos também.
E a gente tem falado muito sobre esse novo normal, né? Virou uma buzzword agora. Mas para mim não tem ainda esse novo normal. Eu acho que o novo normal é incerteza, porque a gente não sabe dizer ainda quanto tempo isso vai durar, nem muito menos quais serão as consequências, nem a curto prazo, muito menos a longo prazo. E outro dia eu estava lendo esse texto do New York Times que fala exatamente sobre isso, né? Que hoje, a gente tem muito mais perguntas do que respostas. E aí o autor enumera 48 perguntas para as quais a gente não tem resposta ainda. E só sobre a vacina ele fala, a gente não sabe se ou quando os pesquisadores vão desenvolver uma vacina que seja eficaz. A gente não sabe como que essa vacina vai ser administrada na população, né? Quem vai tomar primeiro, quais vão ser as prioridades. A gente não sabe se a vacina vai ser gratuita ou se vai ser paga. A gente não sabe se a vacina vai precisar ser tomada todo ano, né? Ou se vai ser uma vacina igual aquelas que a gente toma quando é pequenininho, que dura a vida inteira. Então, com isso, eu termino essa primeira parte da apresentação, que é um resumo do que está acontecendo, né? Para a gente entender como que a pesquisa se encaixa nesse contexto, né, de novos hábitos surgindo, de economia e saúde mental abalados e de completa incerteza de um futuro que a gente não consegue prever como vai ser agora. Então, agora eu vou entrar na segunda parte, que é onde eu respondo a essa pergunta que eu tive no começo, né? Para que a gente vai fazer pesquisa agora? A gente sabe que tem muitas empresas que logo no começo da crise elas já cortaram seus investimentos em marketing e também em pesquisa, né? E aí pode ter sido por vários motivos. Elas podem ter cortado porque elas sofreram o impacto da crise logo no começo, ou porque mesmo tendo verba, elas resolveram segurar um pouco, né? E às vezes eu nem tiro a razão, às vezes até por achar que fazer pesquisa agora, as pesquisas não vão ter uma data de validade muito longa, né? Porque está tudo mudando muito rápido. Ou porque, enfim, ou porque não vai fazer sentido fazer uma pesquisa. Porque eu acho, na verdade, que não vai fazer sentido fazer uma pesquisa agora e outra quando passar a crise, né? Porque nesse meio tempo a gente não sabe o que vai acontecer. Mas a gente sabe que muita coisa vai acontecer. Então, eu sei que as empresas estão sofrendo muita pressão para tomar decisão e decisões que vão de fato mudar o rumo dos negócios da noite para o dia, só que elas precisam ter dados para tomar essas decisões, né? E eu acho que tem aquela tentação de tomar decisão agora baseada em feeling, né? Baseada no que as pessoas estão vendo. Eu acho que podem ter empresas que passaram lá pela crise de 2008 e falam, não, eu sei lidar com essa crise, mas a verdade é que a gente está vivendo agora é completamente sem precedentes, né? A gente nunca Eu viveu... acho que uma caixa só e uma screen compra outra. Opa! A gente nunca viveu nada comparado com o que a gente está vivendo agora. Então, e é por isso que eu acho que as empresas precisam continuar investindo em pesquisa agora, né? Porque essa é uma situação totalmente sem precedente. E aqui que eu falo daqueles dados da Kantar, né, que eu mencionei antes. Um exemplo bem interessante dessas mudanças de comportamento está aqui no consumo de TV. A Kantar está publicando um termômetro da crise toda semana, com conteúdo muito legal, que eu vou colocar um link no final também para todo mundo ver. Mas esse dado é muito legal, porque mostra como que a audiência individual de TV aqui no Brasil aumentou desde o dia 16 de março, que eu acho que foi quando a maioria das empresas decretaram home office, né? E o aumento é muito expressivo. E quem poderia imaginar que isso ia acontecer, né? Quem conseguiria prever que a gente ia ter um aumento na audiência da TV, que a gente estaria assistindo mais TV agora? E ainda olhando para o consumo de TV,
Dá para ver que as pessoas estão até acordando mais tarde, né? Tá, não sei, tá bem clarinho aqui, mas esse gráfico mostra esses dois gráficos mostram a variação da audiência de um período anterior à crise comparado com agora. Né? Então, a gente está vendo que as pessoas estão até acordando mais tarde, né? Aqui no comecinho do dia está menor, e a audiência também diminuiu aqui de manhã, a audiência aumentou muito à tarde. Eu acho que isso pode ter tido a ver com Avenida Brasil também, né? Eu estava vendo, acompanhando pelo Twitter, sempre estava, todo dia a Avenida Brasil estava nos trending topics do Twitter. A Globo estava tendo uma audiência excelente. Eu até vi um dado que eles tiveram um dia 28 pontos de audiência em São Paulo. Isso é absurdo para esse horário, que foi no dia que a Carminha foi desmascarada e foi expulsa da mansão lá do Tufão. E a Globo não tinha audiência nesse horário, essa mesma audiência, desde 2010. Então, a gente vê também que o consumo de TV está aumentando até de madrugada e até entre crianças de 4 a 11 anos, né? Então, os pais estão perdendo o controle, não estão conseguindo mais mandar as crianças irem dormir no horário que elas têm que dormir, porque no dia seguinte não tem escola, né? Então, esse é um dado muito importante até para quem vai fazer estratégia de mídia, né? Então, a gente precisa acompanhar essas mudanças. E outro motivo que aponta para essa necessidade de fazer pesquisa nesses tempos é mapear as oportunidades. Opa, tem alguém com o microfone aberto aí, se puder fechar, agradeço. Eu tento ser muito cautelosa quando eu falo de oportunidade nesse momento, mas, bom, muitos de vocês me conhecem, vocês sabem a que eu estou me referindo, o que eu quero dizer aqui. Mas uma oportunidade que eu vejo nesse momento tem a ver com a digitalização das pessoas que têm mais de 50 e 60 anos, né? Que eram, até então, os que menos usavam meios eletrônicos, né? Que usavam com menos intensidade. Ou porque não tinha hábito, ou porque tinham alguma dificuldade mesmo. E agora essas pessoas foram obrigadas a aderir a esses meios, seja para entrar em contato com seus familiares, para fazer compra, para fazer transação bancária sem sair de casa. Outro dia, uma amiga me contou que ela organizou uma festa de aniversário para a mãe dela pelo Zoom e convidou as amigas da mãe também, né, de idade similar, para participar da festa. Só que nem todas as amigas tiveram a mesma facilidade para lidar com o Zoom, que é essa ferramenta que para a gente já está fazendo parte do nosso dia a dia, mas tem algumas pessoas que têm dificuldade ainda. Então, o que essas plataformas digitais precisam fazer agora para melhorar a experiência dessas pessoas, né? Como que a gente pode fazer para que elas fiquem mais fáceis de usar, mais intuitiva? Esse é um tipo de coisa que eu acho que tem que ser pesquisado agora, né? Eu acho que a gente precisa ouvir essas pessoas, porque com certeza as plataformas que conquistarem esse público agora vão ser que elas vão continuar usando depois da crise. Então, aí eu vejo uma grande oportunidade. E tem uma outra coisa que eu lembrei agora também. Hoje de manhã eu estava escutando um podcast da Folha, Café da Manhã, e eles estavam falando sobre a dificuldade que crianças e adolescentes que não têm acesso à internet, né? Lembrando daquele dado que eu mostrei alguns slides atrás, porque o ensino à distância não se aplica para essas crianças, né, para esses adolescentes. Então, os alunos que vão fazer Enem esse ano, né, que precisam estudar, boa parte do conteúdo que antes eles acessavam ou estava, né, nas escolas, nos cursinhos, ou eles acessavam pela internet enquanto estavam nesses ambientes, mas quando eles têm que ir para casa, eles perdem esse acesso. E o nosso belíssimo ministro da Educação falou que agora ficou justo, né? Mas não ficou justo coisa nenhuma, né? Como que eles vão se preparar para estudar e até como é que vai ser a aplicação desse Enem também, se for pela internet, né? Então eu vejo uma oportunidade que tem a ver com a digitalização, né, das pessoas mais velhas e uma oportunidade que tem a ver também com a falta dessa digitalização
que é essa relacionada à educação das pessoas que não têm acesso tão facilitado à internet quanto outras pessoas têm. Aqui tem uma frase do Joaquim Brecha, que é o presidente da ESOMAR, que ele fala sobre essa necessidade, né, da gente entender o que as pessoas estão precisando, sentindo, pensando e esperando agora. E eu acho que uma ferramenta indispensável para isso, né, principalmente para quem trabalha em departamentos de pesquisa, em empresas, é social listening, principalmente por ser real time, né? Porque a gente precisa das atualizações, das informações o mais atualizadas possíveis hoje, né? Porque com o social listening a gente consegue monitorar as conversas em torno do tema Covid-19, coronavírus, de uma maneira geral, mas a gente consegue também incluir as conversas em torno das nossas marcas dentro desses contextos, né? Inclusive, o Gartner, ele fez uma pesquisa com líderes de marketing nos Estados Unidos no final de março, e eles perguntaram a quais fontes esses líderes estavam recorrendo para se informar sobre mudança de hábitos, preferências dos consumidores. E 51% deles citaram plataformas de social listening. E aí, com o social listening, a gente pode ver a evolução dessas conversas ao longo do tempo, a gente pode ver o sentimento dessas conversas, né? E aqui a gente pode entender uma coisa que é muito importante, que é qual que é a necessidade que a nossa marca não está atendendo, né? Pensando nos seus clientes, e onde que tem potencial para agir. Porque nesse momento, a boa notícia é que as redes estão fervendo, então tem dado demais para ser explorado. E por social listening também, a gente consegue ver os comportamentos, né? A gente consegue ver aquelas compras desesperadas que as pessoas fizeram no começo da pandemia para estocar coisa. A gente consegue ver como que elas estão se entretendo dentro de casa. A gente consegue ver as rotinas de cuidados pessoais também. A gente pode saber quais são os principais desafios que as pessoas que estão em quarentena estão encontrando, por exemplo, com criação dos filhos, com a estrutura do home office, né? Aqueles improvisos que a gente fez na casa, quais produtos estão sendo comprados, quais são as hashtags que estão mais impulsionando essas conversas em torno da crise e até celebridades, né? E os vacilos que elas estão cometendo esses dias. Eu sei que a gente falou sobre isso já, sobre os sonhos da quarentena, mas aqui era só para dar uma descontraída mesmo. Eu coloquei alguns exemplos de umas conversas no Twitter sobre esses temas de sono desregulado, sonhos estranhos na quarentena, né? Teve uma menina no Twitter que pediu para as pessoas, me contem se vocês estão tendo sonhos bizarros esses dias. Eu adoro esse aqui. Eu sonhei que minhas plantas estavam fugindo de mim, elas saíam do vaso e começavam a andar para longe do apartamento. Sonhei que eu era técnico da seleção holandesa e eu estava procurando por um goleiro no ponto de ônibus no centro do Rio. Então, assim, tá todo mundo muito descontrolado mesmo. E aqui tem 2 gráficos da Brandwatch que mostram como que o volume dessas conversas sobre sonhos estranhos e tal vem aumentado nesses dias, o que confirma aqueles dados que eu falei do Google também, das buscas sobre esses temas também aumentando. E eu acho também que as marcas e os institutos também têm oportunidade de se aproximar das populações que estão passando por mais dificuldade agora na crise e entender o que elas mais precisam e como que elas podem ser ajudadas, né? Essa é uma pesquisa super bonita da Responsa junto com a Bullet, que eu também vou colocar no final, que fizeram um trabalho parecido com a do Instituto Locomotiva, né? De pesquisar a periferia, o ponto de vista da periferia sobre essa crise toda. Até porque a gente tem que dar esse tipo de dados para as pessoas, né? Porque a gente está vendo aqui no Brasil que tem muita gente querendo ajudar, querendo fazer alguma coisa. Então a gente precisa orientar essas pessoas sobre quais são as prioridades, né? Porque às vezes a gente quer ajudar, mas a gente não sabe nem por onde começar, a gente não sabe o que as pessoas precisam mais nesse momento, né? Será que é da cesta básica ou será que é ajuda em dinheiro para que elas mesmas comprem o que elas precisam?
E a boa notícia é que o volume de pesquisa sobre isso, sobre como ajudar, tem batido recorde aqui no Brasil. Inclusive, o Google criou uma página que é cheia de dados e de insights sobre a Covid-19. Eu recomendo muito que vocês deem uma olhada, porque lá tem um mapa de casos no Brasil, que é atualizado, eu acho que em tempo real, ou se não é em real time, é near real time. Tem evolução, tem notícia, tem dicas de recursos do próprio Google que ajudam nesse momento. Então, é bem legal acessar essa página também. Bom, e quando eu comecei a pensar sobre pesquisa nesses tempos turbulentos, uma das primeiras dúvidas que eu tive foi: será que as pessoas vão querer responder pesquisa agora? Será que no meio dessa confusão toda elas vão achar alguma motivação, né? Não só para, por exemplo, responder uma pesquisa quant, um questionário quant, mas para participar de um grupo ou de uma comunidade online agora, né? Sei lá, responder uma pesquisa por telefone também, né? E aí eu comecei a entrar nos sites dos painéis, né? Que vários têm aquela parte de... Tem blogs e tal, e tem alguns textos legais, para ver o que eles estavam publicando nesse sentido, porque, evidentemente, muitos clientes, né, como nós, começaram a manifestar esse tipo de preocupação, né? Faz sentido a gente mandar pesquisa agora, as pessoas vão querer responder, a gente vai poder confiar nas informações. E, para minha surpresa, o que eu vi, o que está acontecendo agora é que os painéis estão tendo taxas de resposta muito mais altas do que eles tinham antes. E eles estão atribuindo isso a vários fatores, né? Primeiro, ao fato das pessoas estarem em casa, entediadas e precisando de distração, né, de uma novidade no dia, e também ao fato delas acreditarem que quando elas recebem uma pesquisa de uma marca, né, de uma marca que elas costumam usar, elas acreditam que essa marca vai querer ouvir o que elas estão falando e que essas marcas vão tomar ações a partir do feedback que elas estão dando e vão ajustar suas estratégias. Então, eu acho que também que participar de um grupo online agora, né, para as pessoas que participam, pode ser uma oportunidade de interação legal também, né? E aí eu acho que cabe a nós, pesquisadores, fazer com que esses grupos sejam engajadores o suficiente, né? E porque pode ser uma oportunidade boa até para gente que nem eu, que mora sozinho, que de repente está falando com as plantas, né? Então pode ser legal participar de um grupo nesse momento. E eu achei legal que eu achei uns dados que comprovam um pouco disso, né? Que as pessoas acham importante que as marcas entendam as necessidades que elas estão vivendo agora. Então, sim, vamos fazer pesquisa nesses momentos. Elas estão dispostas a responder essas pesquisas das marcas que elas utilizam e elas, sim, acham que responder pesquisa é uma forma interessante de se distrair um pouquinho, né? Nem que seja 15 minutos de tudo que está acontecendo. E por fim, para terminar essa parte dos motivos para a gente fazer pesquisa agora, eu acho que é se preparar para como vai ser esse mundo depois do coronavírus, ou pelo menos quando a situação tiver um pouco mais sob controle, né? Porque não dá para esperar a crise passar e aí ver como o mundo vai ficar. A gente já tem que ir tendo umas pistas. Porque o que a gente sabe é que vai ser diferente, né? E que a vida nunca mais vai voltar a ser exatamente como ela era antes. Isso foi uma imagem bem legal que eu achei do Boston Consulting Group, que eles falam que as crises, em geral, elas mudam as nossas atitudes e elas mudam o nosso sistema de crenças também. E por causa disso, elas abrem caminho para algumas mudanças mais estruturais, né? Então, aqui tem novas políticas, novas relações de trabalho e novos comportamentos que persistem no longo prazo, mesmo depois que a crise é superada. Então, um desses exemplos que eles colocam aqui é do atentado do 11 de setembro, né, que mudou totalmente as políticas de segurança, não só dos Estados Unidos, mas do mundo inteiro, né? Então,
vigilância que os cidadãos americanos começaram a ser sujeitos, aquelas interceptações de conversa que o Snowden vazou lá no Wikileaks, né? Tudo isso teve origem na política, na guerra antiterrorismo que o Bush declarou logo depois do 11 de setembro, né? Então, os órgãos de segurança cresceram, os orçamentos de segurança aumentaram também, né? E é só a gente pensar, assim, numa coisa que chega mais próximo da gente, como que eram os aeroportos, né? Nos Estados Unidos, principalmente, antes, e como que eles ficaram depois do 11 de setembro, né? Aquelas máquinas de raio-x que praticamente vêem a gente pelado. E, e aí, a gente pode usar os insights vindos de entrevistas com as pessoas, né, sobre, por exemplo, essa pesquisa também da Toluna, sobre quais hábitos que elas pretendem manter assim que a quarentena acabar, né? Então, porque muitas coisas que as pessoas estão fazendo agora, elas estão fazendo pela primeira vez. Por exemplo, tem gente que não cozinhava em casa antes, né? Porque passava o dia inteiro fora, então acabava fazendo as refeições fora também. Mas aí elas foram aprendendo a cozinhar e algumas até tomaram gosto por isso, né? Outro dia eu vi um dado da Nielsen sobre os Estados Unidos, mas falando que as vendas de fermento nesse período aumentaram tipo 650%, porque as pessoas começaram a fazer pão caseiro, né? Tanto como forma de alimento, mas também como uma forma terapêutica, né? Ficar lá sovando a massa e tal. E são coisas que as pessoas podem manter depois da quarentena também. Então, isso precisa ser monitorado. E a mesma coisa para esses cursos, para cursos online, para atividades físicas que as pessoas estão fazendo dentro de casa, para esse hábito que a gente adquiriu, por mais chato que seja, mas de lavar tudo que entra em casa, né? Provavelmente a gente vai continuar depois que a gente for liberado da quarentena e que a situação estiver um pouco mais controlada. Só que perguntar para as pessoas como que elas imaginam que vai ser o futuro pode não ser a melhor das estratégias também, né? Porque elas simplesmente podem não saber, ou podem achar uma coisa e na realidade vai ser outra, né? Quando a gente chegar lá nesse momento. E como eu falei um pouquinho antes, eu olho muito para o design e eu busco muitas referências em metodologias de design. E eu tô lendo um livro agora. Ah, tá até aqui, ó. Esse aqui, bem legal. Design is Storytelling, que a autora fala sobre essa metodologia de cenário thinking ou cenário planning também, que eu vi, esse outro nome, que é bem o que esse desenhozinho que eu fiz está mostrando, né? Que é fazer uma matriz considerando que os eixos são as forças que estão atuando nesse momento, né? Então, com essa técnica, a gente identifica todos os cenários possíveis, né? Claro que podem existir várias matrizes dessas, né? Porque são várias forças atuando, e a gente cria processos para gerar insights que vão ajudar na identificação de qual desses cenários vai ser o que vai se materializar no futuro. E pesquisa aqui tem uma função muito importante, né? Primeiro, que é de ajudar a identificar o que está acontecendo, porque você não vai ter como prever essas forças, você não vai ter como identificar o cenário se você não souber quais forças estão atuando. E depois, para detalhar qual que vai ser o cenário mais provável, né? E quando chegar esse cenário, você precisa ter mais informações sobre ele. Então, para isso, a gente precisa de dado, para isso a gente precisa fazer pesquisa. Bom, e aqui eu termino a segunda parte, né, onde eu falo sobre os motivos para a gente sim continuar fazendo pesquisa agora e para as empresas continuarem investindo em pesquisa, né? Que é entender esse momento, essa bagunça toda e as mudanças, mapear as oportunidades, entreter e dar voz para as pessoas que estão entediadas em quarentena e que querem responder, que querem contribuir, que querem dar seu feedback para as marcas e preparar para o mundo depois do coronavírus. Bom,
A gente já está quase comemorando eu pelo menos estou quase comemorando o segundo mêsversário de quarentena, né? Então talvez o que eu vou falar aqui sobre esse primeiro ponto de como fazer pesquisa, talvez não faça muito sentido agora, mas eu espero de fato que vocês que são profissionais de insights, principalmente que trabalham dentro de empresas, já tenham feito esse dever de casa, né? Porque quando a loucura começou, eu imagino, né, que principalmente na área de pesquisa, todo mundo sofreu uma pressão muito grande para entregar dado, entregar relatório, entregar insight sobre esse momento. E nos institutos também, né, os clientes loucos demandando resposta para essa pandemia louca, mas eu acho que nem aquele programa da Micaela, sabe? O Santa Ajuda. Que quando a casa está arrumada, você automaticamente se torna mais produtivo, né? Então, trazendo isso para o nosso contexto de pesquisa de insights, a gente precisa. A gente não pode cair na tentação de fazer as coisas sem organização, né? Então, a gente precisa pensar em quais projetos a gente tem que parar, né? Porque não são prioridade, ou porque não fazem sentido de serem continuados nesse momento. Precisa pensar em quais projetos a gente vai manter, porque são importantes, quais projetos a gente vai adaptar para esses novos tempos, por exemplo, será que a gente não passa um tracking que era mensal para semanal, para ter mais granularidade dos dados? Será que a gente precisa mudar as introduções das pesquisas, as imagens que a gente usa? Vou falar sobre isso daqui a pouquinho também, mas esse é um pensamento importante de se ter nesse momento. Qual projeto a gente precisa começar a fazer também, mesmo que com um budget mais reduzido, né? Por exemplo, teste de comunicação. Eu acho que mais do que nunca a gente precisa testar tudo que a gente coloca no ar, né? Só para saber se a gente está no tom certo, porque tem tanta marca vacilando por tão pouco, né? Que talvez se elas tivessem passado pelo que eu chamo de, desculpa, mas departamento de vai dar merda, elas não iam passar essa vergonha toda que elas estão passando agora, né? E até por questão financeira mesmo, porque o dinheiro está curto. Então, as marcas não podem errar nesse momento, né? Então, é melhor testar, é melhor pesquisar antes de colocar alguma campanha, alguma comunicação nova no ar nesse momento. E até pesquisa com funcionário também, né? Como para saber como que as pessoas estão lidando com isso, como que está o clima do home office, como que elas estão se virando, como que elas estão se adaptando. Então, aqui é um plano de ação mesmo, né? Para as áreas de insights, para saber o que vai ser. E mais, assim, um plano que vai precisar ser revisto de tempos em tempos, né? Não é um plano que, como eu falei, as coisas agora na quarentena, durante a crise, elas têm uma duração muito curta. Então, a gente precisa planejar, acompanhar, talvez mudar o curso, fazer outro plano. É um processo constante. E até pensando em ferramenta também, né? Nas ferramentas que a gente usa. Será que a gente tem usado uma ferramenta de uma forma, mas que nesse momento a gente tem que mudar essa ferramenta de outra, a gente tem que usar essa ferramenta de outra forma também. Então, isso tudo faz parte do que eu estou chamando aqui de organizar a casa. Peraí, vou beber uma água. Bom, eu acho que todo mundo já deve ter visto esses memes agora, né, sobre a acelerada que as empresas foram forçadas a dar na transformação digital nos últimos 2, 3 meses. E essa primeira imagem aqui, ela representa bem um texto que eu li outro dia do Bruno Rebouças no UOL, que ele falava que as empresas estavam distraídas, né? Que elas estavam lá repetindo os mesmos processos, achando que a transformação digital era só tema de palestra, e aí caiu essa bomba. E agora, de repente, olha, muitos comentários aqui no chat. Bom, desculpa a distração, mas agora, de repente, essa digitalização da sociedade e das empresas, inclusive, virou uma urgência para esse novo mundo continuar girando, né?
E a tal da transformação digital, que a gente ficava, né, que era só tema de palestra antes, e a gente ficava só falando que tá chegando, ela chegou, né? E chegou para todas as áreas e para as nossas áreas de insights, inclusive. E o que que significa? O que eu acho que isso significa no nosso caso, né? E aí vai ser um puxão de orelha. Primeiro que todo mundo falou assim, vamos passar as pesquisas quali para online, acabou o focus group presencial. Mas só que hoje, além dessa necessidade de ser online, né, que a gente precisa, né, para garantir que as pessoas estejam nas suas casas, estejam em segurança, né, as pessoas que a gente está entrevistando, a gente também precisa que seja rápido, né? Então, eu acho que não adianta nada a gente fazer um grupo, fazer uma quali no Zoom, fazer entrevista individual no Zoom, se o tempo que a gente demora para transcrever cada entrevista, para analisar, para montar a apresentação, vai ser o mesmo. Eu acho que não faz sentido mais, né? Porque a gente precisa de resultado rápido. E aí a gente faz as entrevistas pela internet, mas demora o mesmo tempo que demoraria nas pesquisas, né, de antes do coronavírus para entregar os resultados, né? Mas também eu não estou falando sobre não fazer quali, muito pelo contrário, eu acho que esse é o momento que a gente precisa dos aprofundamentos que a quali dá, né, para a gente entender os porquês de tudo, sabe? Entender o que está por trás do que as pessoas estão dizendo, mas ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que achar um jeito de ter mais agilidade no tratamento dos dados e na entrega dos resultados, porque hoje em dia tudo é para ontem, né? Então a gente tem que pensar sobre isso também. Não é só levar para o digital, né, as entrevistas, mas a gente tem que descobrir um jeito de agilizar a entrega dos resultados e dos dados para as empresas também. Isso aqui é uma coisa que não estava na apresentação de antes, porque eu li há pouco tempo. Porque isso aqui foi escrito antes da crise, né? Antes da gente imaginar, a gente nem conseguia imaginar o que estava por vir. Mas aquele site, o Research Live, ele fez várias entrevistas com vários profissionais de insights de vários pontos da nossa cadeia, né, de insights, perguntando como que seria pesquisa em 2030. E aí eu separei uns trechinhos que eu achei interessante. Então, eles falam sobre usar ciência de dados e ciência comportamental, eles falam sobre gerar insights em tempo real, em estar totalmente conectada, né, pesquisa totalmente conectada e usando inteligência artificial para tornar os insights mais rápidos e mais fáceis. Mas eu acho que isso é exatamente o que a gente está precisando agora, né? O que as empresas precisam da gente agora. E definitivamente não vai dar para esperar 2030 chegar para a gente ter esse cenário, né, de pesquisa de mercado que eles imaginaram para daqui a 10 anos. Mas uma coisa que eu gosto de lembrar, né, a gente está falando sobre esses pontos de vista da tecnologia agora, né, do online, dos resultados em tempo real, da inteligência artificial, mas a gente tem que lembrar sempre que do outro lado da tecnologia, geralmente tem um ser humano, né, e hoje em dia as pessoas estão cada vez mais sensíveis, está todo mundo bem fragilizado com esse momento. Então, eu acho que se a gente for começar uma nova pesquisa agora, a gente tem que se colocar no lugar, ou pelo menos tentar se colocar no lugar de quem está respondendo, né? Aquela empatia que eu falei, que eu acho que é super importante agora, né? E não que a gente precise começar a fazer isso hoje como se a gente não fizesse antes, mas é que, de novo, né? A gente estava distraído antes, a gente estava fazendo tudo do mesmo jeito, então, fazendo as perguntas do mesmo jeito. Eu tenho uma amiga aqui que eu sei que está aí agora, que a gente sempre falou sobre isso, a gente falou sobre isso recentemente também, né? As introduções do mesmo jeito, as perguntas daquele jeito duro, chato, mecânico, mas agora eu acho que essa falta de cuidado na escolha das palavras pode ter uma consequência muito ruim, porque ninguém quer parecer insensível agora, nenhuma marca quer fazer esse papel,
né? E então, ao mesmo tempo, como as pessoas ficaram tanto tempo acostumadas a receber aquelas pesquisas sem graça, e a gente faz meia-culpa, as pesquisas sem graça que a gente manda, um cuidado a mais que a gente tiver agora pode fazer toda a diferença. Outro dia eu recebi uma pesquisa da Hering, super bonitinha, que eu até coloquei no LinkedIn, que eu achei que teve esse cuidado, porque eles perguntavam assim, perguntavam como estava a minha rotina, na introdução só, não ao longo da pesquisa também, mas logo na introdução eles já falavam que eles queriam saber como que estava a minha rotina, né, por quais mudanças a minha rotina tinha passado agora, e eles queriam saber como poderiam me ajudar. No final era uma pesquisa sobre o Dia das Mães, sobre quanto que pretendia gastar e tal, também. Mas eu achei muito cuidadoso isso, né? Então, tentem se colocar no lugar das pessoas que vão receber as pesquisas agora. E assim, se você também não souber, se você também tiver, você pesquisador, né, tiver fragilizado e tal, pergunta para alguém, pelo menos, sabe? Mas tenta ser um pouco mais cuidadoso com as palavras que você vai usar agora. E eu acho que não só com as palavras, mas também com as imagens, né? Porque às vezes a gente coloca umas fotos nas pesquisas, nas introduções, tem os estímulos também, que a gente geralmente mostra, e mostrar a gente se abraçando, mostrar a gente andando feliz na rua, não vai rolar agora. Né? Então, mais do que nunca, eu acho que a gente precisa humanizar as nossas pesquisas e até pensando na qualidade dos dados que a gente vai receber de volta também, né? Porque pesquisa ruim traz resultado ruim. É fato isso. E o meu último ponto sobre como fazer pesquisa agora tem a ver com a comunidade de pesquisa e de insights. Se é que agora a gente pode falar que a gente tem uma comunidade, né? Vou dar uma puxada de orelha de novo. Mas o Yuval Harari, que é aquele filósofo e historiador que escreveu Sapiens, que escreveu Homo Deus, ele fala que a saída dessa crise ela vai vir da coletividade e da cooperação. Então, eu acho que né, e aí eu trago de novo o gancho da pesquisa da Cíntia, esse é o momento que a gente precisa se conhecer e se ajudar, né? Eu não sei se vocês já pensaram sobre isso, mas tem já entrevistadores de campo que estão passando dificuldade, que estão passando fome, porque eles já ficaram desempregados, né? Já que as pesquisas de campo, as pesquisas de rua, face-to-face, não estão acontecendo mais. Então, e eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa por essas pessoas, até porque a culpa dessa situação também é nossa. A gente tem que assumir isso, porque lembra que eu falei sobre a transformação digital, né? A gente já sabia que isso ia vir. A gente já falava sobre um futuro ou sobre um momento em que tudo ia ser online. Então, por que a gente não capacitou essas pessoas, né? E quando eu falei também sobre humanizar as pesquisas que a gente faz, putz, eu acho que essas pessoas de campo, elas têm essas human skills muito desenvolvidas, porque abordar uma pessoa na Paulista, né, segurar uma pessoa respondendo uma pesquisa em pé na rua é muito difícil. Você precisa ter muito jogo de cintura, precisa conhecer o ser humano demais, né? Então, eu acho que essas pessoas de campo sabem disso tudo muito bem e talvez elas poderiam até nos ajudar nesse momento em que a gente precisa de empatia, que a gente precisa de cuidado nas palavras que a gente usa, nas abordagens que a gente faz, né? Eu acho que a gente tem que, a partir de agora, que a gente não fez antes, a gente tem que fazer tudo agora, olhando um pouco para frente, pensando no amanhã, né? Eu acho que a gente errou antes, a gente errou nesse sentido, porque a gente viu amanhã chegando, a gente não fez nada, mas eu acho que a gente não pode errar de novo, não. E outra coisa também, puxão de orelha mesmo, né? Eu acho que a gente precisa também compartilhar os aprendizados que a gente está tendo nesse momento, né? Fazer pesquisa sobre a pesquisa e a gente precisa dar visibilidade para o trabalho dos nossos colegas também. Então, compartilhar, recomendar aos nossos colegas, né? Porque
né, e isso tem a ver com o que o Yuval Harari falou da coletividade, esse é o momento da gente mostrar a nossa força, né? Do poder que um insight bem construído e bem fundamentado tem para ajudar as empresas a navegarem nesses mares turbulentos que a gente está navegando agora. E também tem as pessoas que já da nossa área, que a gente sabe que já foram demitidas. A gente precisa ajudar essas pessoas a se recolocarem, né? Porque é isso que uma comunidade de fato faz. Se a gente só olhar nesse momento, por mais difícil que seja, dar conta da gente e das outras pessoas, né? E de um núcleo maior, mas por mais difícil que seja, se a gente não olha, se a gente só olha para o nosso umbigo agora, a gente não vai sair dessa merda. E eu gostei muito desse slide que eu vi outro dia numa apresentação da Kantar, falando que a era do selfie está dando lugar a essa humanidade conectada, né? Porque felizmente a gente está vendo, e tem a ver com aquele gráfico do Google também que eu mostrei um pouquinho atrás, felizmente a gente está vendo vários exemplos de pessoas se ajudando, né? E ajudando gente que nunca viu antes, né? Tantos vizinhos, até que no meu prédio tem esses exemplos, gente que nunca se falou, que nunca soube o nome do vizinho da frente, se ajudando e tal, e tomando conta mesmo. Porque essa Covid, né? Porque eles mostram aqui, ela abalou a nossa condição humana de seres sociais que precisam de conexão, né? Então, o isolamento tirou essa conexão da gente. A gente também estava vivendo numa era de individualismo e de status, né? E a gente viu o que aconteceu com as blogueiras, e agora a gente está todo mundo tendo que fazer algum tipo de sacrifício. A gente estava num consumismo louco e agora a gente está lidando com insegurança e a gente está sendo um pouco mais cauteloso com os gastos, né? Então, eu queria que essa humanidade compartilhada entre os profissionais de pesquisa de insights, que, convenhamos, nunca foram muito unidos, né? Eu queria ver essa humanidade compartilhada na nossa comunidade, porque eu só vejo benefícios, né? Se a gente tentar mudar um pouquinho essa história, né? Enfim, o que a gente fez até chegar aqui como comunidade. E falando sobre, né, já que eu estou numa live, eu fiz um QR Code, porque agora é a tendência, mas esse QR Code, ele dá para um link que eu fiz no Google Drive. Vocês não precisam pegar agora não, porque vai estar na apresentação depois. Mas eu coloquei aqui vários... Vai pedir dinheiro pra gente não, né, Ana? Aí eu quero uma doação. Façam sua doação aqui, para eu comprar mais aparelho de ginástica que eu não vou usar. Bom, mas nesse link eu coloquei vários estudos que eu encontrei de institutos, de empresas sobre esse momento que a gente está vivendo e também alguns estudos sobre como é que vai ser o pós-pandemia. São todos estudos públicos, só eu tive que sair catando, né, nos sites, porque eu acho bom ter tudo organizado num lugar só. Tem muita coisa aí e eu estou tentando manter tudo bem atualizado. E eu espero que esse conteúdo sirva para vocês também, tanto quanto serviu para mim e me inspirou bastante, né? Bom, é isso. E, bom, esse aqui é o resumo, então, dessa última parte, né? Sobre como fazer pesquisa nesse momento, né? Primeiro organizar a casa, se preparar, depois ver como que as tecnologias digitais podem ajudar nesses desafios de agilidade, de necessidade de otimização dos investimentos também. A gente precisa lembrar que tem um humano do lado de lá dessa tecnologia toda e principalmente a gente precisa cuidar para que o nosso ecossistema, para que a nossa comunidade de insights e de profissionais de pesquisa esteja mais fortalecida agora do que nunca esteve. E para terminar, aqui está um trechinho também do Yuval Harari, porque eu gosto muito das coisas que ele escreve, do que ele falou sobre como que a gente pode enfrentar essa crise, né? Se a gente usar essa solidariedade agora
pode ser que a gente vença a pandemia no mundo e também que a gente fique mais fortes e mais preparados para qualquer outra crise que vai aparecer ao longo da nossa existência, né? Que a gente também não pode ser ingênuo de achar que vai ser essa e só essa e depois vai ser só alegria. Pode ser que fique até cada vez pior, né? E para os profissionais de insights, eu queria dizer que reforçar, né? O que eu acabei de falar, que nós nunca fomos tão importantes quanto nós somos agora, né? E a gente tem esse momento de crise para mostrar isso para as empresas, mas e mostrar que não são só os nossos dados e os nossos insights que são transformadores, mas também que nós somos exemplos de profissionais que se respeitam e que se apoiam, principalmente em momentos turbulentos como esse. Então, é isso que eu tinha para falar agora. Obrigada. Se cuidem de quem vocês amam, fiquem em casa se puderem. Como eu falei aqui embaixo. Oi? Não encerra não, hein? Tem muitas perguntas no chat. Ah, não vou não. Mas só para reportar. Eu não tô vendo, eu tô vendo só pulando aqui, laranjinha, mas eu não sei o conteúdo, não sei o que estão falando. Mas aqui estão meus contatos também, a gente vai continuar conversando, mas eu quero continuar por muito tempo essa discussão com vocês, porque então fiquem super à vontade para me escrever, tá? Vamos para as dúvidas, então. Antes de passar para as perguntas, ficou um assunto aí, um tema em suspenso, que eu acho, eu não tenho certeza se você terminou abordando, né? Você fez um link, né, com a pesquisa que a SBPM fez, né, com os profissionais de pesquisa, para detectar aí os impactos, né, como é que a gente está hoje. E aí você falou, teve um resultado que eu fiquei muito triste e tal, mas eu não sei se você falou sobre isso. Acho que você terminou não falei. Não contando, né? Quer dizer, eu já sei, mas o pessoal não sabe. Tá bom. A Cíntia já sabe que a gente conversou antes, gente. Mas o que eu falei com ela, que enquanto eu estava vendo a apresentação, tem um dado, Cíntia, depois você me fala qual que é o número exatamente, porque eu não sei, mas que tinha uma quantidade muito grande de pessoas que trabalham com insights agora, que são pesquisadores, falando que pretendem deixar a área quando essa crise passar. E eu acho que provavelmente as pessoas que Quase metade da amostra, se não me engano, né, Cíntia? Era isso? Metade da amostra pretende continuar. A outra estava dividida entre uns 30 e pouco por cento que está em dúvida e 15% que com certeza vai deixar a área. Pois e isso para mim foi muito assustador, assim, porque eu acho que quem tem essa leitura agora é quem não está conseguindo ver de fato. É difícil, mas é difícil para todas as áreas. Mas é quem não está conseguindo ver de fato a importância que a gente tem agora, né? Não falei, como ciência, como entregar informações que as empresas precisam para tomar a decisão acertada, né? Porque as empresas não estão com muita grana para gastar, então qualquer movimento tem que ser muito cuidadoso, tem que ser muito bem pensado. E eu acho que aí, para mim, foi triste ouvir isso, que as pessoas estão querendo largar, mas eu acho maravilhoso, Cíntia, que a gente esteja tendo essa conversa agora para reforçar essa importância e que a gente consiga, eu espero muito que a gente consiga aproveitar esse momento, né, para dar força para a comunidade de insights, né? Para que depois, até se vocês forem fazer uma pesquisa daqui a algum tempo para ver como isso tá evoluindo, eu queria muito que ver esses resultados diminuindo, sabe? Ver as pessoas mais empolgadas com o fato de fazerem parte desse mercado de pesquisa e de insights, dessa indústria toda agora, e de qualquer lado, né? Seja do lado de cliente, seja do lado de instituto, de consultoria. Eu acho que a gente precisa ter esse olhar. E até uma coisa que eu escrevo também na apresentação, né? Que vocês vão ler quando vocês baixarem, mas eu prefiro ver o copo sempre mais vazio. Mas agora, eu acho que essa visão que eu tenho sobre isso, não é porque eu sou poliana, sabe? Mas é porque, de fato, eu acho que a gente tem uma importância muito grande agora e tem uma contribuição muito significativa para fazer para que a gente caminhe num rumo melhor, que as empresas sejam mais eficientes agora e que os danos de tudo isso que a gente está passando consigam ser minimizados.
É isso. Sim. Nossa parte, a gente também está muito feliz de poder estar realizando, né, essa série de atividades e proporcionar mesmo esses momentos, né, que a gente está tendo de reflexão e de contato, de conexão, né, com os pesquisadores, né. É uma dificuldade da SBPM, apesar de ser uma associação, né, teoricamente brasileira, né, foi sempre que as atividades sempre foram muito focadas no mercado de São Paulo e atividades presenciais, né? Então, esse ano é que a gente realmente entrou para o mundo digital, começamos, o ano passado, digamos. No ano passado, a gente começou a fazer webinars, a fazer uma série de atividades, né? Usando mais ferramentas online. E aí a gente resolveu fazer esse evento aqui. Ele não foi programado com antecedência, né? Antigamente, para você fazer, você divulgar um curso, era um mês de antecedência no mínimo para você ter público. Agora, o nosso tempo mudou. A gente organizou esse festival aqui que a gente chamou, eu até na hora de dar o nome, eu falei assim, mas festival parece uma coisa meio pretensiosa. Fiquei meio em dúvida, né, de usar esse nome, né? E aí, a gente organizou isso, eu, Luzia, a Alex, Carol, todo mundo da diretoria, em praticamente uma semana a gente pôs tudo para acontecer, né? Inclusive temos novidades quentíssimas aqui. Você falou, você citou as perguntas, desculpa, as pesquisas, né, da Locomotiva, do Renato Meirelles, né? Sim. Eu estava já há alguns dias conversando com o Renato para a gente aceitar a agenda. E aí, agora no meio do evento, finalmente acertamos a data. Que Estará lindo. com a gente Lindo, para apresentar estudos, né, feitos pela Locomotiva, agora no dia 12, tá? Provavelmente à noite, né? A gente sugeriu fazer à noite também, porque, afinal de contas, alguns de nós também, né, continuam trabalhando durante o dia e tudo, então acho que vai ser, né, um horário melhor para todo mundo. Então, o Renato, a presença vai estar com a gente aqui, a gente vai incluir na agenda do evento, vai soltar a divulgação para todo mundo ver, porque assim, eu acho que é muito relevante, principalmente porque ele está com a gente aqui agora, né, principalmente, acho que pela contribuição social, né, que o trabalho deles tem também, né? Não se trata só de pesquisar marcas, né, mas de pesquisar as comunidades que hoje a gente sabe, né, que estão em uma situação de vulnerabilidade enorme, né? Então, bem, então era só isso. E eu não sei, desculpa, Cintia, mas eu não sei se eu posso contribuir com a pauta do que ele vai falar nesse encontro, mas eu acho que para a gente também fica um desafio, não só do tema, né, que eles estão abordando, mas também do método, né? Como é fazer pesquisa em periferia sobre essas comunidades menos favorecidas neste momento. Então, eu tenho essa curiosidade para saber, né, quais são os aprendizados deles, porque podem ser super importantes para a gente, né? Eu imagino que deve ser dificílimo, eu não consigo pensar, assim, em toda logística, em toda dinâmica, porque não é fazer uma pesquisa online, né? Não é soltar um questionário por e-mail agora, até porque a gente falou sobre essa dificuldade da digitalização, né? Então, se eu puder fazer uma contribuição para essa pauta, isso é uma coisa que eu acho que ia ser muito legal dele compartilhar com a gente também como aprendizado, né? Porque também eu estou falando tanto em estimular que os institutos, que as empresas façam esse tipo de pesquisa com comunidade e nas favelas e tal, nas periferias, mas como é que faz isso, né? Qual que é a técnica, qual que é o método? É importante a gente saber também, senão a gente não vai conseguir coletar as pesquisas de uma maneira correta. Sim, exatamente. Já no meu primeiro contato com ele, eu coloquei exatamente isso, né? Que a ideia não seria apenas compartilhar os resultados, porque os resultados já estão na mídia, né? Ele já tem divulgado bastante, a imprensa tem dado destaque, mas principalmente discutir esse fazer da pesquisa e o que está por trás e que contribuições podem ser dadas, né? E como que se faz isso, né? Qual que é o aprendizado deles? Eu acho que isso é muito importante, né? Para a gente. E aí, se você concordar agora, acho que
a gente tem várias perguntas aí no chat, né? Seria interessante a gente poder dar conta de tudo. Vou tentar ir dando uma filtrada aqui nas conversas Tá. e tentando ir pela ordem aqui. Vamos ver se eu dou conta aqui. Acho que a ferramenta do chat aqui, ela tem que melhorar um pouquinho no futuro breve, né? Porque fica misturado, né? Fica tudo... Então, vamos lá, né? Primeira coisa, a Flávia ressaltou, né? É nesse momento de certeza que o nosso papel de pesquisador ganha relevância também, né? Com certeza. Aí, temos aqui também uma fala da Ana Amaral. Eu não sei se é o caso de eu ficar lendo as falas, ou aqui tem falas também, não só perguntas, mas teve também, né, algumas declarações também, né, que vão complementando, né? Então, a Ana Amaral. Tá. Pode falar. Tá. Tem ainda um ponto adicional que muitos painéis pagam algo por essa opinião. Foi naquele momento em que você falou, né, do aumento de participação nos painéis, né? Então, pagam algo por essa opinião, por dinheiro ou produto. As pessoas também buscam por isso, além de querer usar a pesquisa para se distrair. Inclusive, quem segue a Natália Arcuri, do SOS Me Poupe, ela disponibilizou um e-book para a crise com dicas de economia e renda extra. Uma das dicas era se cadastrar em painéis de pesquisa para usar o tempo livre justamente para tirar um dinheirinho extra. O problema disso é as pessoas começarem a virar respondentes profissionais, né? Só pelo dinheiro extra. E aí eu acho que a gente tem um papel de conseguir fazer um filtro nisso tudo, né? Porque eu acho que não pode ser, o grande motivador não pode ser só o dinheiro, né? Mas tem que ser isso mesmo, de deixa eu dar meu feedback aqui, porque o meu feedback vai ter importância, porque agora tá todo mundo no mesmo momento, né? A gente quer sair dessa. Então, quanto mais a gente puder falar sobre isso, né? Seja uma pesquisa, seja um desabafo numa rede social, melhor. Mas aí eu acho que é um cuidado que a gente de pesquisa tem que ter para identificar as pessoas que vão ficar entrando só pelo dinheiro, que não vão ter cuidado de dar as respostas, né, de acordo com o que de fato elas estão vivendo nesse momento. Oi, a Carol da tua aluna, posso falar rapidinho? Oi! Tudo bom, gente? Tô desde o comecinho aqui, tô adorando, achei, assim, o conteúdo muito, Abre o vídeo, bom. Carol. Abre o vídeo, Carol, que a Ana falou que não te conhece pessoalmente, então ela vai te conhecer agora pessoalmente. Tá bom. Como não? Ela já foi lá na Claro, Ana Lu. Tava lá ainda. Mas eu não tava, acho que a Ana não tava ainda quando eu tive lá. Não tá. E aí, tá me vendo ou não? Tô vendo você e uma companhia extra. Então, só queria colocar um ponto aqui que é importante. Assim, a gente costuma realmente pegar a fresh sample para categorias, né? Quando a pessoa já respondeu nos últimos 3 meses um determinado assunto, a gente evita pegar aquela pessoa justamente para isso. E também tem uma questão que, assim, pelo menos os painéis que eu conheço, os pontos, eles não são muitos, né? Então, de fato, assim, a pessoa tem que gostar de responder pesquisa, de dar opinião, porque ela demora, às vezes, algumas pesquisas para ganhar, sei lá, R$15, entendeu? Verdade. Então, assim, a pontuação não é algo que... acho que a Natália Arcuri, assim, é que a gente tem uma parceria com ela, na verdade, a Toluna, acho que ela quis puxar um pouquinho a sardinha para o nosso lado, mas mas na verdade eu acho que esse de fato não é o ponto crucial, assim, porque se eles dependerem disso para ganhar dinheiro, eles estão ferrados, assim. Eles têm que responder muita pesquisa, eles têm que cair no filtro, né? E a gente não é dinheiro exatamente, né? Ponto para trocar nas lojas. Eles podem até trocar no PayPal, depois tem essa opção também por dinheiro. Mas não é algo que, de fato, vai ajudar, assim, loucamente. Eu acho que a gente percebe que a maioria das pessoas que responde é porque vê uma relevância em dar opinião e também porque gosta de responder pesquisa. Assim, a gente também tem que sempre, cada vez mais a gente cuida, né, na questão de como colocar o filtro para que fique mais maquiado possível.
Do que a gente vai falar, né? Uhum. E também essa questão de filtrar os últimos 3 meses da mesma categoria, que isso é importante também. Né, para não deixar viciado. Porque também, assim, a gente não pode filtrar muito, porque querendo ou não é um painel, né? A pessoa tá ali para responder. Então tem que ter um certo equilíbrio também, mas eu acho que o teu ponto é super relevante, sim. Uhum. E a Natália, ela valoriza mesmo, porque ela, inclusive, né, procurou a gente para fazer essa parceria, e a gente tem essa parceria, faz pesquisas para ela divulga nosso trabalho também. Assim, eu sei que ela não deve ter falado Toluna, mas todo mundo, se você for olhar as pesquisas dela, foi a gente que rodou para ela. Legal, legal. Legal, só esse ponto. Obrigada, Carol, pela contribuição. Ó, tem muita pergunta aqui para a gente conseguir responder, tá? Eu fui organizando aqui uma parte aqui para não perder, tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, o Humberto perguntou: na sua opinião, quais as ferramentas de pesquisa se fortalecerão e quais enfraquecerão? Uhum. Tá, eu acho que como ferramenta, pelo menos lá na Clara a gente tem pensado muito sobre isso, ferramentas que conseguem dar para a gente, independente da fonte, né, dos dados, mas ferramentas onde a gente consegue ter uma visualização dos resultados de maneira rápida e se a gente conseguir em real time. Ontem eu estava assistindo uma palestra num festival de insights também, num evento de insights, onde o pessoal era uma palestra de uma moça da BBC Insights, junto com um time da Vox Pop Me. E aí ela estava falando sobre pesquisa quali, né? E aí ela falava assim, bom, pesquisa quali agora, como eu estava falando, né? A gente não pode fazer dos métodos tradicionais, mas a gente precisa, o que eu falei, né? A gente precisa dos resultados rápido. Então, assim, temos hoje já ferramentas onde a gente consegue fazer entrevistas com as pessoas e que as ferramentas já, por exemplo, que as pessoas gravem voz também e a ferramenta já faça a transcrição e a ferramenta já crie, não sei, uma nuvem de palavras e a ferramenta já dê, sei lá, uma contagem de palavras também em qualitativo. Então, acho que as que vão ficar mais fortalecidas vão ser essas, que também vão ter essa questão de custo, né? Porque às vezes essas ferramentas são ferramentas que são gringas, que cobram em dólar, o dólar tá um absurdo, então às vezes por mais adequada que seja a ferramenta para esse momento, a gente não vai conseguir bancar. Mas eu acho que as ferramentas que vão sair fortalecidas agora vão ser essas que vão dar resultado rápido, se possível, em tempo real. Por isso que eu falei sobre social listening, por exemplo, né, que a gente consegue no tempo real. Ferramentas que já criem dashboards também de visualização dos resultados. Para mim, o caminho é um pouco esse, porque a gente não tem mais tempo para ficar analisando pesquisa, né, e demorar um mês para entregar um resultado, não tem a menor condição agora. Tá. Próxima pergunta da Adelina: quais cursos e atualizações sugerem que um profissional de quali pode fazer para se readequar ao novo momento? Né? Eu também queria, depois que você falar, eu vou falar o que a gente da SBPM está preparando sobre isso, né? Tá, eu de fato não sou muito de quali, então, Flávia, se estiver aí, vem comigo nessa resposta. Ela trabalha comigo e ela é a referência para mim de quali. Mas hoje também eu li uma coisa do Ray. Tá aí, Flávia? Tô. Ah, linda. Eu li uma entrevista hoje do Ray Pointer, que até você citou no seu webinar, ele falando sobre isso, que ele imagina que o futuro da quali, quer dizer, não o futuro que ele acha que vai ser, mas o que ele gostaria de ser que ele gostaria que fosse, era assim, no maior nível de aprofundamento possível, sabe? Então, assim, que a gente se especializasse mesmo em fazer as leituras dos seres humanos, né? A leitura das pessoas, né? do que não é dito, principalmente, né? Daqueles sinais que a gente em qual observa que não é exatamente o que a pessoa está falando, mas como que ela está se comportando. Eu acho que isso é uma coisa que poucas pessoas têm,
e que hoje em dia, no momento que está todo mundo mais fragilizado, né? Às vezes está falando uma coisa, mas tá sentindo outra. Então, talvez, eu acho, né? Talvez esse aprofundamento em o que não é dito, mas o que é expressado, seja uma coisa muito, muito interessante de se aprofundar. O que você acha, Flá? Sim, com certeza. E até antes da pandemia, a gente já trabalhava com técnicas, não só dentro da Claro, mas no meu período de freela e quando eu também estava na Millward Brown, a gente tem ferramentas até de etnografia digital que dá para aprofundar. E você pode complementar com um hangout da vida para fazer ou um minigrupo ou uma entrevista em profundidade para ter mais sensibilidade, que é o que a Ana Luísa estava falando, né? Da expressão, da reação. Isso tudo a gente consegue pegar, independente do cenário de coronavírus. Remotamente, a gente tem ferramentas, sim, para fazer isso. É, E profundidade. E eu estava falando com a Cíntia mais cedo da dificuldade que a gente tem, pelo menos aqui no Brasil, de ter conteúdo sobre pesquisa de mercado, sabe? Profissionais que postam coisas, que contam suas experiências, que contam cases bem-sucedidos, mal-sucedidos. E eu estava falando para ela o tanto que eu encontro isso, e foi por isso, inclusive, que eu fiz um curso de UX, o tanto que eu encontro isso na comunidade de UX, né? Porque eu queria entender quais eram as ferramentas de UX Research que eles estavam usando, porque às vezes você pode usar uma ferramenta que não necessariamente, quer dizer, que é de UX Research, mas você não vai usar exatamente uma pesquisa de UX, né? Precisa ter essa capacidade de abstração. E felizmente a gente tem muito conteúdo disponível sobre pesquisa de UX remota, né? E eu acho que nesse momento que a gente fica falando muito sobre transformação digital, né, sobre o uso de plataformas, quanto mais a gente puder se especializar nisso, né, em teste de usabilidade também. Então, pesquisa de UX, eu acho que tem um potencial muito grande nesse momento, porque a gente está numa digitalização avançada. E para isso, felizmente, a gente tem conteúdo demais de pesquisa de UX remota na internet. Tem um infinito. Então, se eu pudesse falar sobre cursos para fazer que estão disponíveis de graça, no Medium tem coisa demais, no Coursera tem coisa demais, no site do Nielsen Norman Group também tem conteúdo demais sobre pesquisa de UX remota. Então, eu acho que é uma coisa que faz sentido para esses novos tempos também. E tem muita pesquisa de UX que é qualitativa também, então acho que é uma dica boa. Não sei se você concorda, Cíntia. Cíntia? Não, eu acho que os profissionais têm que ampliar aí os horizontes, né? Eu acho que tem várias áreas novas, né, para a gente aprender, para a gente se desenvolver, se capacitar, né? Mas ainda, inclusive, existem pesquisadores que ainda estão com uma defasagem de capacitação de usar as ferramentas básicas, né? Então, a gente tem discutido muito, o pessoal tem querido saber, por exemplo, uma das coisas que a gente tem discutido é que, por exemplo, para fazer pesquisa com classes mais baixas, né, as ferramentas que a gente usa, por exemplo, a gente está hoje usando o Zoom, né? O Zoom não é uma ferramenta adequada para classe baixa. O Facebook está lançando uma ferramenta concorrente do Zoom, né, na plataforma, já está lançando internacionalmente, mas vai levar ainda um tempinho, né, daqui a pouco chega aqui no Brasil. Então, né, é uma possibilidade, porque o Facebook já é uma ferramenta com que as classes mais populares têm familiaridade, então talvez facilite, né? Então, a SBPM está empenhada em oferecer pelo menos uma capacitação para moderação de grupo online, para moderação de comunidade online, que é diferente, né? São outras ferramentas. E a gente está preparando isso para lançar em breve, dentro desse movimento de capacitar cada vez mais para esse momento digital, né? Nós temos mais uma pergunta aqui na verdade, não é uma pergunta, dentro desse contexto, né, que a gente vive, que todo mundo está, né, com trabalhos
em suspenso, complicados, né? Por isso que talvez aquele resultado da pesquisa seja tão desanimador, né? Porque a gente realmente está vivendo uma situação difícil. A Bruna, por exemplo, comentou, trabalho com pesquisa sensorial, de produto alimentício, presencial, central location, tudo completamente suspenso, futuro incerto. O Saulo disse, eu hoje estou no setor de pesquisa de uma empresa de eventos, todos adiados. Pesquisa, no momento, está envolvida com a produção de conteúdo, webinars, de cada feira ou produto. Uhum. Eu acho que é isso, né? Talvez as pessoas que falaram de largar, né, a área, talvez tenha essa contribuição, né? De gente não quer largar insights completamente, mas é porque trabalha em pesquisa dentro de um setor que está comprometido agora, né? Mas assim, como eu disse, ao mesmo tempo que tem setores que estão comprometidos, tem setores que estão se beneficiando, né? Sim. E a gente tem que mapear isso, porque certamente vagas vão surgir. Com certeza. Não existe vácuo, né? O que está diminuindo, outra área vai se apropriar disso, né? A Sheila comentou, parabéns pela iniciativa, um comentário sobre o abandono da pesquisa. A pandemia aproximou ainda mais a incerteza, os receios da pesquisa frente ao mundo da inteligência artificial. Considero um desafio agora termos outras alternativas, tanto para pesquisadores de campo, quanto para quem está no backstage de levantamento de insights. Uhum. Eu acho que é isso, assim, a gente, para pesquisa de campo, eu acho que é bem o que eu falei, né? E principalmente toda vez que a gente fala sobre inteligência artificial, a gente fala sobre isso, né? O que é legitimamente humano e que a máquina não tem, não vai ter, ou talvez não consiga fazer da mesma forma que a gente faz, né? E essa questão de como que você aborda as pessoas. Outro dia eu estava falando com uma amiga também sobre pesquisa conversacional, né? Que eu acredito muito que esse é um futuro também, né? Porque, por exemplo, as pesquisas que a gente manda agora, mesmo que a gente manda por e-mail, se a gente manda por e-mail, a maioria das pesquisas estão respondidas pelo celular, né? E no celular as pessoas estão acostumadas com uma linguagem mais de conversa, né? Porque muita gente usa o celular basicamente para WhatsApp. Então, acho que as pesquisas vão ter que conseguir acompanhar essa movimentação também. Então, não adianta a gente fazer aquelas perguntas do jeito que a gente fazia antes, super chatas, super entediantes, que a gente não vai conseguir engajamento. A gente tem que tentar transformar as pesquisas em conversas. E aí, não estou falando exatamente de usar uma ferramenta de chatbot, mas como que você pega uma pesquisa online, um questionário de uma pesquisa online normal e transforma numa coisa que pareça um pouco mais como uma interação com o respondente. E aí eu acho que essas pessoas de campo conseguem muito melhor do que a gente dar essas dicas, né? De como que você transforma a pergunta em um roteiro de entrevista mais numa conversa para manter a pessoa motivada lá dentro. Tá. Ana, como a sala está esvaziando um pouquinho, então eu vou colocar aqui mais algumas perguntinhas, né, para você ir colocando. Olha, uma pergunta bem objetiva aqui que eu acho que deve ser do interesse de todos, tá? A Cláudia perguntou, pediu assim, Ana Luísa, repete, por favor, os lugares que dão cursos grátis. Tá, tem uma lista infinita. Uma coisa boa é que várias plataformas de ensino hoje, né, estão disponibilizando os conteúdos gratuitamente. Eu vou falar alguns. Outra coisa boa é que, até falando sobre educação, né, eu acho que a gente não vai precisar mais daqui para frente de uma educação formal, né, e tal. Então, e esses cursos que eu vou falar, essas plataformas, você não precisa pagar, você entra lá, assiste um curso e não paga nada. Mas você tem o conteúdo, porque o que importa hoje em dia mesmo é o conteúdo, o que você aprendeu, né? Não um papel escrito que você cursou, fez um curso de não sei quantas horas. Então, Coursera,
LinkedIn Learning, e aí eu tô falando não só de vídeo também, mas também de conteúdo sobre os assuntos. Se vocês entrarem no blog do Green Book, do Research World, tem coisa demais lá dentro. Tem vários, no próprio site da Exomar também tem muito conteúdo, mas eu acho também que agora é hora da gente expandir um pouco mais o conteúdo, um pouco mais a cabeça, e não pesquisar assim, tipo, eu quero um curso específico de pesquisa de mercado, sabe? Pensar assim, quais habilidades são cobradas da gente como pesquisador, né? Então, por exemplo, eu estou lendo um livro sobre storytelling. Storytelling, eu acho que é uma habilidade super importante para a gente de pesquisa, porque o que adianta a gente ter o dado, mas não saber contar essa história e transformar o dado numa informação que de fato vai fazer a diferença, né, numa empresa, que o CEO da empresa vai falar, entendi, já sei o que eu tenho que fazer. Você precisa ter a habilidade de storytelling, né? Então, eu acho, principalmente o Coursera e LinkedIn Learning são as plataformas que eu mais entro, mas tem o DM também, tem muita coisa. Eu mencionei o site do Nielsen Norman Group, né, que é a super referência em usabilidade. Lá tem vários artigos, tem vários vídeos sobre pesquisa remota. Cansei de ver pesquisa de UX de maneira geral. Tem muita coisa lá e é tudo conteúdo grátis.